Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians, através de Fabinho Soldado, negocia com 2 grandes nomes no mercado. São 2 nomes fortes. Os 2 nomes não me passaram qual é, porque agora, né, a intenção é que isso vaze quando tiver mais adiantado possível, e até para não atrapalhar, mas eu consegui os detalhes que são, olha só, tem o Fabinho Soldado está negociando 2 nomes, pô, grande coisa trazer essa informação para vocês, mas aí eu consegui alguns detalhezinhos, 2 nomes que é do meio para frente, é um meio campista e um atacante. Desses 2 nomes, me falaram que são 2 nomes fortes, sabe, para o torcedor ficar animado. Só que o que acontece? O Fabinho levou, depois de tratar com os clubes, tratar com representantes de jogadores, o Fabinho levou isso ao presidente Augusto Melo. E o Augusto Melo pediu para dar uma segurada, tá? O Augusto Melo não está travando a situação do Fabinho, até porque o Fabinho está lá negociando com autorização do presidente. Não tem, pelo amor de Deus, hein? Olha só o que esse pessoal de Instagram, Twitter faz aí, não tem divergência nenhuma. O que tem é o Fabinho avança em 2 situações e quando ele leva para o Augusto Melo para tentar fechar, o Augusto Melo pede para dar uma segurada. Por quê? Porque não tem dinheiro, tá? Foi por isso que os nomes ainda não avançaram, né? O Augusto pediu para dar uma segurada, porque o Corinthians não tem, tá? Dinheiro, não tem dinheiro para avançar e fechar essas 2 negociações. Então, o Corinthians fica numa situação difícil, tá? Tão difícil, porque o Corinthians avança no mercado da bola, o Fabinho avança e agora falta grana. Uma coisa que eu quero destacar sobre isso, tá? Eu quero destacar aqui para vocês o tempo perdido. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu não acho que o Mano Menezes é o melhor técnico do Brasil. Né, enfim, eu não estou aqui para fazer defesa ao Mano Menezes, mas eu acho que está um absurdo, né, as redes sociais pedindo a cabeça do Mano. Como se fosse mudar alguma coisa no Corinthians. E eu entendo que o maior problema do Corinthians hoje, nesse início de temporada, foi a falta de um executivo. O presidente Augusto Melo ele pregou durante as eleições que o Corinthians ia se profissionalizar, a profissionalização do futebol do Corinthians. Eu não estou falando que ele não está fazendo isso, e nem estou falando que ele não vai fazer isso. Eu só acho que o Augusto, até por algumas influências, iniciou uma reformulação, né, pregando a profissionalização sem o profissional do futebol. Porque quando eu descubro que o Fabinho Soldado, em poucos dias de trabalho,
já conseguiu avançar em 2 bons nomes no mercado da bola e só não fechou ainda por falta de grana, isso me mostra e evidencia a falta que fez um profissional desse. Porque o Fabinho nem era e nem é o top de mercado que o torcedor corintiano estava pedindo. O torcedor corintiano estava pedindo Rodrigo Caetano, que está indo lá para a CBF para trabalhar na seleção brasileira. Agora, o Corinthians inicia a temporada, inicia o ano de 2024 no mercado sem o executivo pregando profissionalização. Isso faz muita falta, tá? Isso fez muita falta para o Corinthians. Várias negociações do Corinthians não avançaram, várias não avançaram por causa da falta do executivo, tá? Cito algumas. Thiago Maia poderia ter fechado. Soteldo poderia ter sido jogador do Corinthians. Aliás, o Soteldo tem uma ótima entrada no Santos com o Fabinho, por exemplo. Se tivesse aí já, ele tem uma ótima entrada com o Marcelo Teixeira. Ele foi campeão no Santos como jogador. Marcelo era presidente. Alguns nomes, tá? Que me passaram de dentro do Corinthians que realmente travou, tá? Que realmente travou por falta de um executivo. Agora, o Corinthians no mercado, alguns jogadores que poderiam ter sido contratados, o próprio Mateuzinho, se fosse o executivo de futebol, não teria acontecido o que aconteceu. O próprio Thiago Maia, o próprio Soteldo, o próprio Gabigol. Enfim, faltou o executivo, tá? No mercado. Faltou esse executivo no mercado. E o Corinthians, ele precisa, né, desse profissional para estar atuando, porque em poucos dias de trabalho, o Fabinho já fez uma negociação com o Flamengo, se envolveu na negociação com o Pedro Raul e avançou em 2 nomes do meio para frente que só não fecharam ainda. Não sei se vai fechar, né, porque não tem dinheiro. Então, o que eu queria colocar na cabeça de vocês é que a falta desse executivo, nós estamos falando de uma reformulação, nós estamos falando de um profissional que vem para remontar o Corinthians, não recriar o Corinthians, claro, né, porque o Corinthians é o Corinthians, mas para remontar um time e um elenco, e o Corinthians simplesmente começa o ano sem esse profissional, achando que daria conta sem esse profissional. As pessoas que estavam à frente das negociações do Corinthians não são do futebol. Não são. Não tem a malícia do futebol. Não tem a experiência de contratos. Não tem muitos contatos no mercado. Então, o problema hoje do Corinthians é esse. E fica evidenciado que com poucos dias de trabalho, o Fabinho já é o melhor dirigente do Corinthians. Porque está no mercado trabalhando e negociando. E claro, vai depender da grana, né? Vai depender da grana. Mas poderia, tá? Poderia. Eu fiz essa pergunta também, viu, o Fox? É de lascar, viu, Samir? Quando aparece 2 contratações de peso, o presidente diz que não tem dinheiro. Mas cadê os patrocinadores? Enfim, é difícil, tá? É realmente difícil. Tudo bem, o executivo não pôde fechar agora 2 nomes, porque não tem dinheiro para fechar. Mas pelo menos os outros casos, tá? Aliás, pediram para dar uma segurada, não é que talvez não vá rolar. Pediram para dar uma segurada, vamos ver o que vai acontecer. Mas nós estamos falando que o cara já achou 2 nomes no mercado. Sabe por que eu não estou divulgando nomes mais? Porque o Corinthians ficou aí 2 semanas sem nada. Não avançou em nada. Vocês estão entendendo? Isso é trabalho sério, não é ficar aqui jogando nome, tá? Graças a Deus, todos os nomes que eu soltei aqui, fechando ou não fechando, foi confirmado que foi verdade,
que teve negociação. Então, eu só vou divulgar nomes aqui quando realmente tiver, tá? Esses 2 nomes não me passaram, mas falaram que o Fabinho abriu conversas e avançou nesses 2 nomes, que o torcedor vai gostar dos nomes, só que não tem grana e pediram para dar uma segurada. Pode rolar e não pode. Não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa fica evidente para mim, tá? Uma coisa fica evidente para mim. Que falta fez o executivo nesse período? Que falta fez o executivo nesse período? O Corinthians aumentou a proposta pelo Mateuzinho. O Corinthians oferece 4 milhões de euros para o Flamengo, mais 1 milhão de euros depois em metas atingidas, né? Alcançadas, objetivos, tipo titularidade, seleção, blá, blá, blá. Por que o Corinthians ofereceu 4? Era 3 e ofereceu 4. Porque o Corinthians está concorrendo com o Botafogo e com outro clube do futebol brasileiro. Não sei se é o Red Bull Bragantino ainda. A questão que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Nós estamos falando aí de 5 milhões de euros no total, né? 5 milhões de euros em reais. Nós estamos falando de quanto aqui? Estamos falando... vamos lá. Nós estamos falando de mais de quase 30, né, milhões aí de reais, né? Nós estamos falando. Então, olha só. Nós estamos falando aí de 26 milhões de reais, mais ou menos, tá? O que eu queria colocar em pauta aqui para a gente discutir, eu sei que o Fagner não está bem. Eu, Samir Carvalho, tenho coragem de falar aqui que eu não suporto mais o Fagner na lateral do Corinthians, coisa que poucos jornalistas, né, vão falar e às vezes até influência, né, por medo ou respeito ao Fagner, pelo que ele já conquistou pelo clube. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente está precisando de meias e atacantes, urgente. É necessário agora gastar 5 milhões de euros no lateral do Flamengo? Gente, vou repetir aqui para vocês. Eu quero fazer vocês pensarem. É necessário gastar 5 milhões de euros com lateral para ser reserva do Fagner? Sim ou não? Escreve aqui embaixo. Eu acho o seguinte, errou no caso o Mateuzinho, errou, é a vida, errou, ficou feio, eu já critiquei, bati pesado, muita gente criticou, só que existe o perdão na vida. Errou, todo mundo erra, vida que segue, tudo bem, tem gente falando que é necessário sim, tem gente falando que não, mas para mim não é necessário. Eu vou expor minha opinião aqui. Para mim, poderia até contratar o Mateuzinho depois para ser titular. E eu tô louco para ver o Fagner longe do Corinthians, tá? E não tenho problema nenhum em falar. E o Fagner tá aí porque o Rubão gosta muito dele. Senão não ia ficar, ele ia embora na barca. Tá? Agora, não dá, velho. Eu não entendo isso. Eu acho que o Corinthians tinha que pegar, por exemplo, é que tem coisa que eu não posso falar. Eu tô falando para vocês aqui, vocês têm que pegar as coisas, entendeu? Eu tô falando uma coisa para vocês, presta atenção. O Fabinho leva 2 nomes pro Corinthians, de meio e de frente, meio e ataque, que são 2 nomes que vocês vão gostar. E o Corinthians não tem dinheiro para avançar nessas negociações. Eu pergunto, é isso que eu quero pôr na cabeça de vocês. Quem está falando que vale a pena, eu queria que vocês entendessem isso. Vale a pena agora pegar essa grana e pôr no Mateuzinho? Para mim não vale. Desculpa, mas para mim não vale.